A farinha base é a farinha de arroz, por ela ter boa digestibilidade, baixo potencial alergênico e por conter sabor e aroma neutros. Então a farinha de arroz ela é muito utilizada. Nós temos dois tipos de farinha de arroz, a farinha de arroz branco e a farinha de arroz integral. A farinha de arroz branco, ela possui mais amido e menos fibras do que a farinha de arroz integral, possui sabor e aroma neutros. Então ela é muito versátil, ela é utilizada na maioria das preparações. Ela pode ser encontrada em lojas de produtos naturais, em alguns supermercados, até pela internet. Então, se você reside em uma região que você não tem acesso a esse tipo de farinha, você pode buscar na internet que você vai conseguir comprar. Além disso, ela possui um valor acessível e pode ser utilizada em pães, tortas, biscoitos, bolos, em diversas preparações, tanto doces quanto salgadas. A farinha de arroz branco ela pode ser substituída pela farinha de arroz integral, farinha de grão de bico, trigo sarraceno, feijão branco, aveia, painço. Mas eu, pessoalmente, não gosto de substituir o total de farinha de arroz branco por essas outras farinhas. Eu gosto de combinar. Então, por exemplo, se em uma receita de bolo leva 120 gramas de farinha de arroz branco, eu coloco 80 gramas, por exemplo, de farinha de arroz branco e o restante eu coloco outra farinha, como a farinha de trigo sarraceno, que vai agregar valor nutricional e também maciez e umidade à minha massa. Geralmente, esses outros tipos de farinhas, eles deixam um sabor residual na nossa preparação. Então, por isso que eu gosto de combinar com a farinha de arroz branco e não substituí-lo em sua integralidade. Já a farinha de arroz integral, ela tem baixa quantidade de amido, porém uma alta quantidade de fibras, então ela tem uma alta capacidade de retenção de umidade. Então, quando você substituir a farinha de arroz branco, por exemplo, pela farinha de arroz integral, você vai perceber que será necessário corrigir o teor de umidade da minha massa, o ponto de hidratação da minha massa, porque a farinha de arroz integral ela vai absorver maior quantidade de líquidos. Por isso, será necessário corrigir esses líquidos, adicionando um pouquinho mais para sua massa não ficar ressecada. A farinha de arroz integral também pode ser utilizada na produção de pães, bolos, tortas, biscoitos, pode ser encontrada em alguns supermercados, lojas de produtos naturais ou pela internet. Também possui valor acessível. E assim como a farinha de arroz branco poderá ser substituída por farinha de arroz branco, farinha de trigo sarraceno, de grão de bico, de aveia, de feijão branco, todas essas farinhas de estrutura.